Olá, queridos alunos da Universidade da Vida. Que prazer estar com vocês em mais uma ministração, mais uma aula e a nossa última semana, nossa nona semana da Universidade da Vida. Eu quero, desde já, agradecer por estar fazendo parte desse momento da sua vida, tá bom? Então, hoje, eu gostaria, desde já, de fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus por esse momento, que a gente possa terminar aquilo que nós começamos aí, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a vida de cada aluno nesse momento. Eu sou honrado pela presença, por termos caminhado até aqui, Senhor. Estamos chegando ao fim do nosso curso, esse momento tão importante da vida de cada pessoa, de cada aluno, que o Senhor tem restaurado, tem libertado, tem trazido conhecimento, tem restaurado a família, a vida, o estilo de vida. Muito obrigado, Senhor. Queremos te convidar para que o Senhor nos abençoe nesse momento e que nós possamos aprender mais esta lição no nome de Jesus. Amém. Muito bom, queridos. Então, vamos à nossa nona lição, né? Deixa aqui eu puxar aqui a... Aí, bem, tá aqui em cima. Muito bem, queridos. Bem, nós estamos na nossa nona semana e nona aula, mas é bom a gente relembrar um pouquinho daquilo que nós falamos na semana passada. Vocês lembram que nós começamos a semana entendendo sobre o que é um filho de Deus, né? Nada menos do que o melhor. Sou filho. Então, nós aprendemos durante a semana sobre essa identidade maravilhosa de filho, que nós não somos escravos, nós não somos servos, né? Mas nós somos filhos, e como filhos nós temos uma herança. Tudo aquilo que Jesus tem também é nosso, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E como filhos fazemos a vontade do nosso Pai, né? Somos filhos obedientes. Vimos também sobre a questão da vontade, né? Como filhos temos os pensamentos, as palavras e reproduzimos aquilo que o nosso Pai é, o que o nosso Pai ele representa para a gente. E também vimos também que como filho nós temos uma fortaleza, né? Somos membros da família, então nós somos fortalecidos no Senhor, temos uma mente renovada, uma mente nova, e a gente viu isso durante toda a semana, né? Como que, se somos vencedores, a Bíblia diz que se estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Então, nós somos vencedores. Então, nessa nova etapa da sua vida, que você aprendeu sobre a tua identidade, a tua identificação, aquilo que nós representamos para Deus, né? Como uma família, como um pai que temos. Amém? Então, nós então encerramos a nossa oitava aula e começamos agora a nossa nona aula, nossa nona semana, que é, na realidade, um novo começo. Queridos, isso é um grande desafio. Nós estamos começando, na realidade, um ciclo novo, né? Deus é um Deus de estações, de ciclos. Então, o ciclo se fechou. No momento que você começou, você conheceu Jesus, agora você tem a vida dele, né? Então, começou algo novo na sua vida. Então, é importante você aprender, né? O que, neste novo estilo de vida, quais as orientações, né? Aquilo que Deus quer que façamos para Ele, tá bom? Então, bem-vindo a um novo estilo de vida, né? A um novo começo. Vamos começar? Então, aqui nós temos
a nossa meta, as nossas metas e objetivos, né? Então, nesta aula, nós queremos terminar aprendendo, ou seja, desejar dar o passo do batismo, porque nós vamos falar bastante sobre batismo nas águas, né? Essa, essa ordenança bíblica que veio de Jesus Cristo. Então, nós precisamos que você entenda isso, tá certo? Então, desde já, pegue a sua canetinha, seu caderno, né, a sua Bíblia, seu livro e anote tudo aquilo para que você possa aprender, tá bom? Objetivos, entender com clareza o que é batismo. O que é batismo nas águas? Compreender que todos os crentes, todos os filhos, os discípulos, sem exceção, devem ser batizados. Tem que ter essa identificação com ele. Identificar as implicações espirituais do batismo. Então, nós vamos aprender, né, quando nós nos batizamos, quando nós decidimos ser batizados, que benefícios nós temos, o que representa isso, que implicações temos. Então, é importante você hoje entender isso. Se você ainda não é batizado nas águas, então hoje você vai aprender um pouco sobre o batismo nas águas, o batismo bíblico, tá bom? Vamos começar. Então, como já falei no início, é um grande ciclo que se abre agora, né? Nesse ciclo nós temos o desafio de viver o novo de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17, o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se prepare para viver o novo na sua vida. Se prepare para você estar cada dia mais preparado para isso. Porque é muito importante, amado. Deus tem coisas novas, é uma nova vida, é um mundo que agora se descortina diante dos seus olhos, da sua vida. São ambientes novos, é, vida nova, amigos novos, tudo novo. Então é um grande desafio para a gente. Uma das principais ênfases do cristianismo bíblico é a novidade, é algo novo, a oportunidade de renovação. Há um dizer que não há manchas nem borrões sobre o futuro. Cada pessoa, não importa o seu passado, encontra-se com a oportunidade de um novo começo em sua vida neste dia. Então, todo dia é um dia novo, todo dia é uma vida de novidade, é um milagre novo, amigos novos, coisas novas. Nós vivemos em novidade de vida. Por isso, é um novo começo para você e para todos nós, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz a Bíblia que as coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Estão surgindo coisas novas na sua vida. Então, olha só, né? Agora, para a gente entender esse momento novo na nossa vida, vamos nos lembrar um pouquinho, como nós já falamos aqui, sobre a libertação, né? A libertação do povo de Israel. Vocês sabem que o povo de Deus, o povo israelense, né? O povo, eles viveram 430 anos no Egito. Foi o primeiro cativeiro do povo de Deus, né? Eles foram para lá. Na realidade, eles não foram, vamos dizer assim, capturados. Eles foram porque, vocês lembram da história de José? José do Egito. Ele foi, ele fez com que Faraó prosperasse, o país, né, a nação, o império egípcio prosperasse. Então, ele trouxe toda a família dele para morar com ele no Egito. Aquele faraó era um faraó bom, né? Uma pessoa boa, e ele deu uma parte lá para que eles cultivassem a terra. Entraram no Egito em torno de 70 pessoas. 430 anos depois, saíram mais de 2 milhões de pessoas. Agora, o interessante é que, na época de José,
o rei, o imperador, né? Faraó, naquela época, era um homem bom, só que ele passava o seu tempo, foram nascendo outros reis, né? Outros imperadores maus, e eles começaram a escravizar o povo, e até que, quando você começa a ler o livro de Êxodo, você vai ver Deus ali ouvindo o clamor, o pedido, né? A necessidade do povo, e Deus levanta o libertador. Então, quando Deus, ao libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio, Deus ensinou 4 lições que temos que aprender para viver um novo começo. Assim como você, Satanás representa o faraó, né? O faraó representa Satanás aqui para o nosso mundo de hoje, né? O mundo jaz do maligno. Então, preste bem atenção. E nós fomos libertos, né? Nós fomos libertos. Jesus nos libertou, né? Do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, diz a palavra lá em Colossenses. Então, nós precisamos fazer agora uma comparação com o que aconteceu no Egito, o que está acontecendo e vai acontecer com a gente. Então, nós precisamos aprender essas 4 lições para a gente poder viver o novo, tá bom? Então, vamos lá? A primeira lição, preste bem atenção aqui, olha isso. A primeira lição, ó, necessitamos de um Salvador. Assim como Israel, lá no Egito, estava necessitando de alguém, que alguém os libertasse, Deus levantou quem? Moisés, olha só. Moisés, lembra de Moisés? A palavra Moisés é tirado da água, né? E aqui, ó, tá vendo? Êxodo capítulo 3 conta a história ali, começa a contar como que Deus libertou o povo. Deus disse assim para ele: agora, né? Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo e os israelitas. Então, Deus então levantou quem? Moisés. Moisés foi este homem escolhido aqui, um homem que nasceu na cultura egípcia, né? Ele depois, quando ele descobriu, tentou libertar o povo matando, né? Matando o egípcio. Aí ele foi descoberto, colocaram ele na lista da morte, foi procurado, e olha o que aconteceu, ele teve que sair, viveu 40 anos no Egito e depois 40 anos no deserto, onde ele contraiu uma família, casou com uma mulher, né? Foi pastoreado por um líder chamado Jetro. E aí, quando ele estava lá, cuidando das ovelhas, como se tivesse acabado tudo, Deus o chama para ser o libertador dessa nação. Olha isso, né? Nós também, ó, estávamos também prisioneiros de Satanás, né? Fazendo, né, a vontade da carne. E aí vem quem? Jesus Cristo, né? Diz a Bíblia, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Assim como Moisés libertou o povo de Israel lá do Egito, Jesus, nosso Salvador, nosso Messias, nos salvou do império das trevas de Satanás. Então, essa é a primeira lição que temos, que nós temos um Salvador para vivermos uma vida nova. Segunda lição importante também, preste bem atenção. Como que Deus tirou o povo de Israel do Egito? Olha só, Deus, ele pediu para celebrar a Páscoa. Então, a segunda lição é celebrar e relembrar o sacrifício. Como assim, bispo? Preste bem atenção. Moisés foi lá, falou com o Faraó não quis deixar, Deus mandou 10 pragas, e a última praga foi a morte de todos os primogênitos no Egito, dos egípcios, né? E aí, antes de Deus tirar o povo, Deus instituiu a Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico é Pessar, que significa passar por cima. Deus disse nesse capítulo 12 aqui, ó, vocês podem ver, Deus está dando orientações a Moisés para que o povo pegasse
um cordeiro, né? Se a família fosse pequena, então o cordeiro serviria para essas famílias. Eles deveriam ficar numa espécie de quarentena. Eles deveriam pegar esse cordeiro, matar esse cordeiro, assar esse cordeiro, olha isso. E aí eles iam comer esse cordeiro com pão, um pão sem fermento, né? Esse pão aqui com ervas amargas. E aí eles deveriam comer juntos isso. Essa era a alimentação deles. E o sangue desse cordeiro teria que ser passado nos umbrais das portas, como se fosse um sinal. Por quê? Porque Deus, no versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo, fala assim: ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa bíblica não tem nada a ver com ovo de chocolate, com o coelho da Páscoa, não. A nossa Páscoa, ela é um simbolismo de libertação. Foi neste dia que eles comeram, né, que Deus passou por cima do Egito e a casa que não tinha o sangue, lembra? A casa que não tinha o sangue nos umbrais aqui, ó, da porta, o anjo entrava, o anjo da morte entrava e matava o primogênito. Isso não somente das famílias, mas também dos animais, né? E aí aconteceu que nesta noite aqui eles foram libertos do cativeiro egípcio, né? O próprio filho de Faraó morreu nesta noite, tá certo? E Deus disse que a partir daquele dia eles deveriam celebrar como um sinal, né? Existe a celebração, a festa da Páscoa em Israel, é uma festa que eles celebram, tá certo? E aqui pra gente, a gente também come cordeiro? Não, mas não é na ceia. A gente tem a ceia do Senhor, né, aqui. Então, quando Jesus foi morto, ele foi também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele teve todo o sofrimento simbolizado por ervas amargas, né? Então, ele deu o seu corpo, assim como o cordeiro tinha que ser comido, né? Ele deu o seu corpo, que simboliza aqui o pão, né? E ele derramou todo o seu sangue. O cordeiro tinha que derramar todo o sangue na Páscoa. E ele morreu na Páscoa. Jesus morreu quando se celebrava, ia ser celebrada a Páscoa, né? Então, olha isso, querido. E aí Jesus, antes de ir embora, ele instituiu uma celebração chamada ceia, que a gente chama de Santa Ceia. Então, antes dele ir embora, ele disse, tomando o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E eles disse, bebam, né? Então, nós celebramos a Páscoa nossa, praticamente a gente faz isso uma vez por mês, né? Era todos os dias no início da igreja. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles celebravam a ceia todos os dias. Então, nós fazemos aqui hoje uma vez por mês. Olha só. Por quê? Porque nós lembramos do sacrifício de Jesus, o dia que Jesus Cristo nos libertou, quando ele entregou sua vida na cruz do Calvário. Amém? Então, imagine, na nossa nova vida, nós temos que estar sempre relembrando e celebrando a ceia do Senhor. Tá certo, querido? Então, fique atento o dia que nós ceiamos juntos na igreja com os nossos irmãos. Amém? Nossa terceira lição, olha isso, que coisa aqui. Ó. Também, nessa lição, nesse nosso novo estilo de vida, nós temos, nós temos a manutenção da obra de Deus, que é através do dinheiro, né, dos bens. Preste bem atenção. Quando Israel saiu do Egito, vocês acham que eles saíram de mãos abanando? Preste bem, Faraó teve que... o Egito, né? Na realidade, eles foram despojados. Israel levou toda a riqueza. Olha isso. Olha isso. No capítulo 3, quando Deus estava mandando Moisés,
libertar o povo, Deus já falou, já tinha falado para ele, ó, eu farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas, olha só, todas as, todas, todas os israelitas, as famílias israelitas, todas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e ouro, roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios, né? Todas as israelitas, todas as mulheres. Então, o que que aconteceu na noite que é, naquela semana da Páscoa, naquele dia que eles estavam saindo, né, na realidade, os israelitas pediram ouro, a prata, os braceletes, e os egípcios, para se livrar dos israelitas que eles já estavam ali, já achavam que eles eram a maldição da nação, né? Eles entregaram as riquezas e eles saíram levando isso. Isso era como se fosse um pagamento pelo trabalho de 430 anos que eles foram cativos lá. Então, as riquezas do Egito, no dia da libertação, ficaram com os israelitas. Agora, para que isso? Preste bem atenção. O povo de Israel teve que peregrinar durante 40 anos no deserto. E houve um determinado momento que Deus pediu para eles fazerem um tabernáculo, uma espécie de igreja. Vocês estão vendo aqui na figura, era uma tenda móvel, né? Que eles montavam e desmontavam de acordo com o local que eles ficavam, que eles tinham que descansar. Então, olha só, quando eles foram construir isso, olha o que que Deus pede para Moisés, né? Deus diz assim, olha, o povo tem que trazer as riquezas, né, o que eles têm. Então, todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu, isto trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vertes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Tem um texto que diz que eles trouxeram tanta coisa para fazer esse tabernáculo, porque aqui era tudo de ouro, né? Dentro era de ouro, a arca era revestida de ouro, essas cortinas eram de linho fino. Como é que eles conseguiram isso? Porque eles trouxeram do Egito, né? Eram riquezas, eram os despojos, e eles ofertaram. Então, o que Deus trouxe da riqueza, deu para eles, eles tiveram que ofertar para manter o tabernáculo, para manter o serviço aqui do Senhor. Agora, para nós aqui, o que que acontece hoje? Nós temos dízimos e ofertas. A gente não tem ouro, né? A gente não tem prata, muitas vezes. Algumas pessoas doam seus joias na igreja. Mas hoje, como que a igreja de Deus se sustenta? Com dízimos e ofertas. Isso é um princípio bíblico que você precisa também observar nesse novo começo. Dízimo é a 10ª parte do que você ganha. Isso aqui é algo do coração seu. Oferta sempre será maior que o dízimo, porque a oferta tem que ser movida por um desejo de poder dar o melhor para Deus, né? Então, nós dizimamos e nós ofertamos na igreja. Agora, para que esse dinheiro, bispo? Olha o que que a Bíblia diz. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. Então, querido, o dízimo, ele traz o quê? Ele mantém a tua bênção. O dízimo, ele mantém aquilo que você tem. As ofertas, elas te trazem prosperidade. Você tem que dar isso de coração. Você não é obrigado a dar. Nada no reino de Deus é obrigado, né? Agora, olha o que Paulo diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco,
e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então você não tem que, na hora de trazer o seu dízimo, a sua oferta, e que tem que ser entregue na igreja, né? Levada no altar de Deus, né? Onde o pastor, o líder, né, vai orar com você, vai abençoar, né? Por quê? Porque isso são sementes, isso vai, o maior beneficiado dos dízimos, das ofertas, são aqueles que dizimam e oferta. Então, faça isso na sua vida. Tenha esse compromisso. Se você recebeu, tire o seu dízimo em primeiro lugar e leve à igreja. Sua oferta, sentir de Deus, de dar um bem, de dar alguma coisa, de dar. Não é, você não ajuda Deus, você não ajuda a igreja falando tal, você está semeando, é um investimento na sua vida. E Deus, ele tem prazer na sua prosperidade. Deus, ele tem prazer que você seja próspero e rico. Por quê? Porque ele quer que você seja generoso. Amém, querido? Então, naquele dia, assim como Israel saiu do Egito com os bens e tiveram que doar para a igreja, né? No caso foram ofertas movidas, grandes quantidades de ouro, prata, a mesma coisa a gente tem que fazer isso na obra de Deus, porque sem dinheiro a igreja de Deus não anda, não tem como pagar as dívidas, né? Pagar os impostos, pagar energia, água, aluguel, se não for ofertas e dízimos que vêm dos nossos irmãos, dos nossos discípulos. Aí você fala, mas Jesus, ele vivia assim? Lógico, Jesus tinha um tesoureiro, que era Judas, né? E haviam pessoas riquíssimas, mulheres, e pessoas que investiam, né? Que também eles dizimavam e ofertavam no ministério de Jesus. Senão não tinha como alimentar, imagine, todos os dias, durante 3 anos e meio, alimentar 12 homens. Imagina como é que Jesus ia fazer. Então, eles viviam, sim, de contribuições, né? Paulo também vivia de contribuições. A igreja vive de ofertas espontâneas, ofertas de amor, ofertas de pessoas generosas. Amém? Então, faça isso, seja fiel ao Senhor. E a quarta lição é o batismo nas águas. Ouça isso, né? Deixa eu voltar aqui. O batismo nas águas. Mas, bispo, o povo de Israel também foi batizado. Olha aqui, ó, o povo de Israel passou pelas águas do Mar Vermelho para chegar na Terra Prometida, para eles morarem na Terra Prometida, para viver um novo ciclo. Eles tiveram que passar simbolicamente por aqui. Ó. Não foi simbólico, literalmente as águas do Mar Vermelho se abriram. Olha só. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Ele fala assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, aqui aconteceu o batismo, né? Porque essas águas simbolizam alguma coisa. Quando eles passaram aqui, preste bem atenção, eles passaram a seco. Aí os egípcios tentaram passar. O que aconteceu? As águas retornaram e aí mataram todos os soldados. Então, sepultou os inimigos. Isso aqui foi uma coisa assim, foi uma coisa assim, foi uma maravilha para o povo de Deus, né? Povo de Israel. Por quê? Porque o velho mundo foi sepultado, né? Foi algo assim, porque eles viram as coisas que os seus inimigos sendo mortos, né? Imagine. Então, aquela passagem pelo mar, a Bíblia chama de batismo de Moisés. Aí Jesus, olha isso, batismo nas águas. Jesus, João Batista já batizava antes de Jesus, chamava-se batismo do arrependimento. Pessoas se convertiam e iam às águas do batismo. De repente, João viu Jesus chegando e disse, mas que é isso? Sou eu que tenho que ser batizado por ti. Sabe o que Jesus falou? Não, para que se cumpra as escrituras, então você tem que me batizar.
E aí, ó, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, né? Como pomba pousando sobre ele. Então, Jesus deu este exemplo. Jesus foi batizado. Batismo é para quem se arrepende. Mas espera aí, Jesus era pecador? Era um novo ciclo. A partir desse momento, Jesus está dando um exemplo para que você, quando começar a sua nova vida, você tem que ser batizado nas águas. Sabia? Jesus foi batizado nas águas e sobre ele desceu o Espírito Santo. E aí ele começou o ministério dele. Você está começando uma nova vida. Você está começando um novo começo. Então você precisa ser batizado. Jesus, antes, quando ele estava indo embora, ele disse para os discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus nos deu essa ordem de nós batizarmos também. Queridos, é importante. Você precisa se batizar. E para isso, nós queremos aqui aprofundar um pouquinho sobre o que é o batismo nas águas. Assim como aconteceu lá com Moisés, o povo passando para morar na terra prometida, nós também conhecemos uma nova vida. Então, nós precisamos nos batizar. Agora, o que é batismo, bispo? Olha isso, querido. O que é batismo? O que é batismo nas águas? A palavra batismo quer dizer imersão, e significa ser submergido totalmente, significa que a pessoa tem que estar mergulhada, né? A imersão se dá quando um objeto é completamente submergido na água, como um submarino, que é lá debaixo das águas, né? Ou quando a água é derramada sobre um objeto, por exemplo, está debaixo de uma cascata, numa cachoeira, né? Em ambos os casos, a imersão é total. Nenhuma parte ficará sem ter contato com a água. Então, o batismo é isso, né? Ele é uma orientação bíblica, né? Jesus mandou nós batizarmos, levarmos as pessoas até a água, de preferência num rio, né? Ou numa piscina, e mergulharmos essa pessoa. Agora, só isso? Não. Qual é o significado espiritual do batismo nas águas? Olha o texto de Romanos, capítulo 6, de 3 a 5. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Preste bem atenção, hein? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o batismo, ele tem um significado espiritual tremendo nas nossas vidas. Vamos aprender, então? Vamos ver o significado dele, o que, que ele representa? Quando você se batiza, a primeira lição aqui é que há uma identificação com Cristo, porque Jesus se batizou, querido. Um cristão se batiza para demonstrar em um ato público que se identifica com Jesus em sua morte, sepultura e ressurreição. Como assim? Jesus, ele ao morrer, ele levou todos os nossos pecados. E ele então foi sepultado. Jesus foi sepultado, ficou 3 dias, né? E depois ele ressurge dentre os mortos. Quem que estava lá com ele na hora que ele morreu na cruz? Nós. Diz a Bíblia que ele nos levou em Cristo Jesus. Ele levou o velho homem, ele levou a nossa velha vida. E aí ele sepultou. E quando ele ressurge para uma nova vida. Então, quando você se batiza, você está se identificando com Cristo Jesus. Essa é a primeira. A, a segunda, a segunda lição, a morte do velho homem acontece. Como assim? É simbólico. Por quê, querido? Imagine, toda pessoa que morre, ela precisa, logicamente, ser enterrada. Então, quando nós estamos nos batizando, eu
Vou ler para você aqui, ó. Submergimos nas águas simboliza que estamos fazendo morrer o velho homem, que é parte da nossa natureza. Lembra da natureza antiga que já estudamos no nosso curso? Que tem rebelião e que não pode se regenerar. Fazendo isto, aceitamos que Jesus Cristo levou as nossas rebeliões e angústias na cruz e que estamos dispostos a levar uma vida que agrade a Deus e que o honre. Então, imagine, ou seja, você ao se batizar significa que você está dizendo que o velho homem morreu, o velho homem ele está morto. Então o que você vai fazer agora? Você vai sepultá-lo, que é a nossa terceira lição aqui sobre o batismo. Sepultamento da velha criatura. Não podemos começar de novo se continuarmos carregando as coisas velhas. Portanto, na água deve ficar simbolicamente sepultado o nosso passado, os velhos costumes, os maus hábitos, tudo aquilo que fazia parte do nosso velho homem, da nossa velha maneira de viver. Significa que você vai lá e sepulta. As águas é como se fosse um sepultamento, né? É como se está enterrando alguma coisa. As águas simbolizam isso. Então, por isso que você tem que emergir, mergulhado completamente. E aí você levanta para uma nova vida. E aí a quarta, quando você levanta a ressurreição para uma nova vida. Ao sair das águas do batismo, somos criaturas diferentes que nasceram para uma vida livre da escravidão do pecado. Esta nova vida já não nos pertence. Esta nova vida já não nos pertence. Por quê? Porque agora nós pertencemos a Deus. Então, essa é a vida de Deus, a vida que pertence a Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 4 a 15, fala: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então agora você ressurge para uma nova vida. E você precisa levar a sério isso. Você tem que levar a sério. Por quê? Imagine, quando você não, não leva a sério, é como se você fosse simplesmente tomar um banho e sair um pecador molhado. Você precisa ter responsabilidade nesse ato público que é o batismo. Você está dizendo para todo mundo, para Satanás, para tudo, que você é uma nova pessoa, que você nasceu de novo, que o Espírito Santo está na sua vida, que a palavra de Deus lavou a sua vida e você foi cumprir apenas um ato simbólico do batismo. E a quinta lição aqui do nosso, para a gente conhecer o que representa, o significado espiritual do batismo, é que agora a gente tem comunhão. Nós temos comunhão e somos igreja. Ter comunhão e ser igreja. Querido, não é ser da igreja, é ser igreja. Você agora é corpo, né? Todo aquele que se batiza tem agora um desafio de viver um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Todos estamos unidos como membros de um corpo. Assim como um membro não consegue viver e crescer sem o resto do corpo, nossa vida espiritual define sem comunhão com os nossos irmãos. Se queremos crescer, precisamos ter união com os outros cristãos, com os outros irmãos, os outros discípulos. Então você precisa fazer parte da igreja, você tem que interagir na igreja, você tem que ter comunhão, você tem que congregar, você tem que ir para a célula, você tem que participar dos congressos, das conferências, porque agora você tem uma nova família. Então, você é fortalecido, você tem pessoas que estão te ajudando, você tem um discipulador que está ali vendo você, e agora você faz parte de uma comunidade local, você tem
corpo, você tem amigo, você tem uma nova família, e isso te dá fortalecimento, isso é ter comunhão, isso é ser igreja, e isso acontece sem dúvida nenhuma depois que você toma essa decisão de se batizar. Agora você é membro de uma igreja, de uma comunidade local, e aí agora você tem amigos, você tem irmãos, você tem líderes para poder fazer parte da sua nova vida, esse novo começo, esse novo estilo, esse novo ciclo que se inicia agora. Amém? Então é importante você tomar essa decisão na sua vida de se batizar nas águas, para você ter essa identificação com Cristo, com a igreja, né? E sem dúvida nenhuma testemunhar que você é uma nova pessoa e vai viver um novo começo. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, quero te honrar, quero te agradecer pela vida dos teus filhos, Pai, por todos aqueles que já decidiram, ou aqueles que vão decidir, meu Deus, descer as águas do batismo e tomar essa decisão tão importante na sua vida. Pai querido, que a tua graça venha sobre eles, que eles possam, Senhor, cada dia mais viver o novo de Deus, que eles, meu Deus, sejam pessoas que vivam em novidade de vida e que cada dia, Pai, seja um novo dia para eles, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por estar terminando com eles a Universidade da Vida, Pai. Deus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Quero parabenizar você por ter terminado o curso da Universidade da Vida, mas, como eu já falei, é um novo começo. Então, olha a sua agenda, a nona semana foi aberta e última, mas você tem as suas lições. Você precisa terminar até o seu devocional 63, tá bom? Então, leia, estude a sua lição diária. Tenha sempre um tempo com Deus de oração e leitura da Bíblia. Faça isso. Vá à célula, vá à igreja, congregue, né? Fale com seus pastores, com seus líderes, é importante isso. Agora, se você já decidiu se batizar, então se prepare para o dia, porque vai ser maravilhoso e vai ser uma experiência fantástica, tremenda. Convide seus amigos, compartilhe com sua família, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. E mais uma vez, parabéns por ter terminado o seu curso, né? Aqui comigo, né? Essa aula que a gente sempre posta para vocês, sempre ministra. Que Deus abençoe você. Glória a Deus. Amém? Então, eu quero te agradecer e sempre falar para você: caminhe, continue, porque Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Amém? Deus abençoe e que certamente você continue sendo essa bênção, uma bênção para o mundo, uma bênção para a sua família, para a sua geração. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.